Paz a todos, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados. Capítulo 11. Ó. Naqueles dias eu abrirei tesouros de bênçãos que estão nos céus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra e sobre todos os trabalhos e labores do homem. Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo, em cada uma de suas gerações. Glória a Deus. Enoque encontra com as santas sentinelas. Capítulo 12 diz assim, ó, antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava. Lembra que isso aqui nós vimos no livro do Justo, né? Que Deus levava ele, escondia, ele passava o tempo com Deus e ninguém sabia, né? Depois ele começou a revelar, né? A missionária Magna, paz missionária, Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Então vamos ler de novo. Antes de todas essas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia sentado e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então, Enoque também era conhecido como Enoque, o escriba, queridos, tá? Irmã Helenita, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Então o Senhor disse-me, Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. Então, Enoque ia lá falar, né? Com essas 200 sentinelas em especial que nós lemos ontem, né? Cujo líder é Samiasa, né? E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomaram para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. Que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. Então a sentença para eles ali é que na terra eles nunca obteriam paz e remissão de pecados, né? Interessante que quando coloca aqui na terra, né? No caso aqui na terra eles nunca teriam paz e remissão. Pois eles não se regozijarão em sua descendência. Ou seja, aqueles nefilins, né? Aqueles gigantes que nasceram deles, eles não se alegrariam com aqueles filhos, né? Eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Vamos continuar aqui em cima. Capítulo 13. Enoque sentencia as sentinelas rebeldes. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel, tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. Não só o problema era eles coabitarem com as mulheres, né, com as filhas dos homens, mas eles ensinarem, né, os homens com muitas coisas que eles não precisavam saber, né? Eles ensinaram os homens a pecarem, né? E por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos, e eles todos ficaram apavorados e tremeram. Então, os anjos ali sentiram, né, a sentença daquela amarração que eles fizeram entre eles, né? Aquele juramento em que eles se amarraram, o qual nós lemos ontem, né? Versículo 6. Abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica. Então, esses anjos caídos queriam abençoar Enoque, né? Estavam abençoando, falando bem dele, por causa que ele estava ali nessa intercessão, né? Para que eles pudessem obter perdão e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu. Porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então agora chegou a fatura do cartão, né? Como fala, né? Chegou o juízo sobre eles, queridos, né? Do tamanho do mal que eles fizeram e levaram os homens a cometerem, a fazerem, queridos, né? Isso aqui é uma... Nós precisamos pensar sobre isso, queridos, né? Sobre as nossas escolhas também, né?
porque as pessoas fazem o que elas querem, o que elas acham certo, mas quando chega, por exemplo, ali a sentença desses anjos, né, quando eles fizeram, tia Rosana, Deus abençoe, tia, paz, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, quando chega a sentença, que depois não tem mais volta, né? Enquanto nós estamos aqui, dá tempo de dobrar o joelho, dá tempo de orar, dá tempo de perdoar, de ser perdoado, dá tempo de ajudar os necessitados. Agora é o meu momento, agora é o seu momento. Amém, meus amados? Depois que chegar a sentença de Deus, né, que terminar o meu tempo, o seu tempo, não tem mais o que fazer, queridos, né? É o 7 agora? Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã. Vamos ver o que é Dambadã? Dambadã, hoje chamado Rio Dan, é o maior afluente do Rio Jordão. Então, a região que ele estava ali. A sua fonte é situada na base do Monte Hermon, de novo o Monte dos Anjos Caídos, né? Líbano e Senezer, Líbano e Senir, próximo a Damasco. Olha que interessante, queridos, né? Aqui até diz onde que estava o Dambadã. Versículo 8. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, as quais estão à direita para o oeste de Hermon, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. Ele começou a ler e dormiu. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-las aos filhos dos céus e reprová-los. Então eles estavam pedindo para o Enoque fazer uma súplica, né, a Deus a favor deles. Deus fez com que ele caísse no sono e deu um sonho para ele, queridos, né? E o sonho não era bom, né? Versículo 10 novamente. Eu vi uma visão de castigo para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus e reprová-los, né? Quando eu acordei, fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obelzeiael, que está situado entre o Líbano e Senezer, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto e meu sonho, e comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo agora 14. Você vê que interessante essa situação, né? Porque os anjos, eles não pensaram muito, na verdade eles pensaram para fazer o que era errado, né? Se amarraram num juramento, que eles fizeram um mútuo juramento, né? E tiveram essa ação perversa, queridos, não só tiveram a ação, né, de misturar, né, o santo que era do céu, né, com a carne aqui na terra, mas depois disso ainda eles ensinavam, queridos, né? Ensinavam sortilégios, né? Operações de muitas coisas, né? Coisas que não deveriam, que os homens não precisavam saber, né? Então eles ensinavam o homem, a maldade do homem, né? E também faziam ali discípulos, né, queridos? Porque esses anjos caídos, queridos, né, que cometeram isso, eles são adorados como Deus nos dias de hoje, né? Tem muitos nomes em muitas civilizações, né? Que ensinam coisas que realmente fazem efeito, magias, né? Coisas que a gente vê hoje, magias que tantas pessoas buscam hoje, né? Você vê a gente vê alguns ali ex-satanistas, né? Convertidos, que na internet tem bastante ali que contam o que eles faziam, o que eles procuravam, a luta que eles tinham entre eles, né? A competição que eles tinham entre eles, queridos, muitas vezes, que nós lemos ontem, né, que Deus trouxe uma maldição entre eles, né? E eles lutavam entre eles, né? Tanto em magias e poderes, eles usavam aquilo que eles tinham, né, queridos? E esses gigantes mesmo, eles lutavam. Aí você vai ver, não sei se a pastora lembra, a gente vai ver a história do Egito, né? Você vai ver lá os deuses do Egito, que toda manhã tem que vencer a serpente para... Você lembra como era mais ou menos? Do Horus, né? Isso, Osíris.
E eles têm tudo aquilo ali, porque tudo aquilo ali era questão, né, desses anjos e também dos seus filhos, que também eram tidos como super-heróis, como homens, né, importantes e adorados até hoje. Muitas vezes, super-heróis que vocês veem, que nós assistimos, queridos, né? Aí e exaltamos, né? O Homem de Aço, o Homem de Ferro, o Aquaman, né? O The Flash. São características que alguns desses poderosos homens tinham no passado, né? Que são cultuadas ainda hoje, queridos, né? Então esses super-heróis, grande parte deles, eu não vou dizer que todos, mas eu acredito, né? Que todos, mas é eu que estou falando. Não é por acaso, queridos, tá? Não é, olha, o fulano é gente boa, é um herói, é o resultado da mente de alguma pessoa, né? Que fez desse quadrinhos, que fez esses super-heróis do nada. Não, queridos. Eu acredito, é a minha opinião no caso, né? Eu acredito que isso é culto a esses deuses antigos, tá? E eu já notei que muitas civilizações são os mesmos, com as mesmas situações, só mudam os nomes, queridos, mas eles são adorados, você vê as mesmas características, mas eles são cultuados aí em várias civilizações diferentes, com nomes diferentes. Amém? Obreira Suela, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Capítulo 14. Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne e com o meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração, assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento. Assim criou e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhes será atendido enquanto o mundo perdurar. Não adianta eles pedirem, né? Julgamento passou sobre vós. Vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante nunca ascendereis ao céu, não subirão mais. Ele o disse, que na terra ele vos amarrará, tanto tempo enquanto o mundo existir. Então, queridos, enquanto o mundo existir, esses 200 anjos, eles estão o quê? Amarrados, queridos, tá? É interessante isso, queridos, né? Porque a gente vê tantas coisas, né, tem tantas teorias de conspiração na internet que nós julgávamos aí como loucura, e na verdade não são tão loucos assim, queridos, né? Teve uma coisa que me chama muita atenção, queridos, né? Que durante a Segunda Grande Guerra Mundial, queridos, né? O Hitler estava fazendo muitas investidas, né, em vários países, né? Muitas investidas. E no meio, você vai procurar na internet, você vai ver isso aí, queridos. No meio da Segunda Guerra, ele saiu e fez uma expedição na Antártida. Ele foi para lá com um grupo poderoso, grande, numeroso, que eles foram fazer expedição no meio do nada. O que eles foram procurar naquelas extremidades da Terra, né? Porque ontem eu mostrei para vocês como eu acredito, né? Creio, para mim é certeza, a fé é certeza, que é a Terra, né? E a Antártida seria a borda do mundo, como sempre o Sul, né? Então, o que ele foi fazer, queridos, né? Naquele fim de mundo? O que tem de especial para ter algo tão importante como uma guerra que ele estava controlando, governando, fizesse com que ele fosse para aquele lugar, queridos, buscar o quê? O que ele estava procurando? Seria conhecimento? Seria algum tipo de arma, né? Para que ele pudesse vencer a guerra? Faria sentido isso, não faria? Se ele estava em guerra, estava naquela situação que ele estava, queridos, o que ele foi fazer na Antártida no meio da guerra? Uma outra notícia que eu tive, queridos, né? Também confirmada por notícias na internet, que quando, eu não sei dos outros, né? Mas quando aquele presidente dos Estados Unidos lá, como que é o penúltimo? Obama Bin Laden. Bin Laden não, Obama Bin Laden. Barack Obama, Obama Bin Laden. O Barack Obama, a primeira coisa que ele fez quando ele tomou posse, quando ele assumiu o governo, no dia 1º, que ele... ou não sei se foi dia 1º, né? Seja eu que estou falando, porque eu estou associando aqui ao Brasil. Mas, já usando Obama Bin Laden, o Barack Obama, a primeira coisa que ele fez, quando ele assumiu o governo, foi para a Antártida também.
fez uma expedição no primeiro dia do governo dele, ele foi para a Antártida. O que tem na Antártida, queridos, né? Antártida, que fazem com que essas pessoas poderosas, né, vão para lá sem explicação. Não, ele foi lá fazer foi ver como que estava lá a estação, né? A estação que tem lá, que tem vários países tem alguma estação lá, né? Algumas já foram tiradas, né? Mas alguns países têm estação lá. Não sei se o Brasil ainda tem, mas tinha lá. Amém, queridos? Ou seja, né, nós vemos que eles estão amarrados. Aonde que eles estão amarrados, né? Existe uma especulação que seja, né, na Antártida. É verdade? Não sei, mas que muita coisa estranha gira em torno daquela localização tem, né? Muita coisa estranha ali, né, queridos? Existe um tratado ali que ninguém pode explorar lá. Os países que têm ali, né, uma estação ali, que eles não podem ir além daquela estação. Eles vão ali levam algum cientista e voltam para o lugar. Não pode, não pode. E é engraçado que em plena Guerra Fria, né, que os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam em guerra, né? O único tratado que eles fizeram juntos foi justamente que ninguém exploraria. Eles têm o controle lá só, né? Então é muita coisa estranha, tá, queridos? Como nós estamos falando do livro de Enoque, né? Coisas que muitos de vocês nunca ouviram falar, né? Então muitas coisas vêm à tona, né? Muitas coisas vêm na nossa mente, né? Vamos continuar, queridos. Vou ler o 6 de novo. De agora em diante nunca ascenderei ao céu. Ele o disse que na terra vos amarrará tanto tempo enquanto o mundo existir. Mas antes destas coisas, tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos, os gigantes. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. Vamos ver o que está escrito no 2 ali, queridos. Mas chorareis, eu escrevi, ou assim o que está contido nos registros que eu tenho escrito, né? É isso. Isso, vem daqui, né, queridos? Então vou ler ele, pastor. Então, o que eu estava lendo, eu achei que era só esse pedaço sai para cá. Não, mas vem dali para lá. Mas chorareis, eu escrevi, ou assim também, a despeito de vossas lágrimas e orações, não recebereis nada de tudo que está contido nos registros que eu tenho escrito. Vamos continuar lá então. Agora, onde é que é? Aonde? Aqui? Aqui, ó. Visão de Enoque. Mas chorareis, né? Aqui, ó, 9 então. A visão de Enoque com a glória do Altíssimo. Às vezes vai lá embaixo, eu me perco depois para achar, tem que me ajudar. Uma visão então me apareceu. Eis que naquela visão nuvens e névoa convidaram-me. Estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. Ele foi conduzido, queridos, né? Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou-o, a qual começou a golpear-me com terror. Nesta chama de fogo vibrante, eu entrei e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e entre eles havia querubins de fogo num céu tempestuoso. Presta atenção, queridos, né, nessa característica, né, da onde ele foi levado aos céus, e ele viu essa sala, né? Versículo 19. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava como fogo. Enquanto eu entrei nessa habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me, e um
tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão, eu olhei e vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Então ele viu uma outra habitação mais espaçosa que a primeira. Versículo 25. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Então ele viu uma habitação ali que não dá para descrever. Seus pisos eram de fogo, acima havia relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém grande em glória assentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face, o glorioso e fulgente. Nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. Vale um glória a Deus aí, queridos? Uau, queridos, né? Já viram Deus ser caracterizado dessa maneira, meus amados? Que maravilha, né? Quero ver que vocês estão aqui acompanhando comigo ali. Glória a Deus, queridos. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Maria Rita, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tia Rosana. Manda um abraço pro Gary, pro Michel, pra Esther, pra Bárbara. Irmã Elizabeth, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Elizabeth. Em nome de Jesus, toda a família. Vamos continuar, versículo 34. Ó. Amém. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se entre as miríades de miríades que estavam diante dele. Para ele, santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado que estava próximo dele, então tinha um santificado próximo daquele que estava sentado no trono, não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados diante dele. Eu também estava tão adiantado com um véu sobre a minha face trêmulo. Então o Senhor com a sua própria boca chamou-me, dizendo: aproxima-se aqui, Enoque, a minha santa palavra. Uau, querido, isso é de arrepiar, né? E ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo até à entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. O Altíssimo fala com Enoque. Capítulo 15. Então ele tomou a palavra e falou comigo. Eu prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e dize às sentinelas do céu que te enviaram como seu intercessor. És tu que devias interceder pelos homens e não os homens por ti. Olha o que Deus mandou ele falar, 2 pontos, né? É vocês, sentinelas, que deveriam interceder e não os homens por ti. Porquanto deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens. Tomaste-as para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Vós éreis espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres,
procriastes em sangue carnal, cobiçaste o sangue de homens e fizeste como aqueles que são de carne e sangue. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Deus ia cuidar dessas mulheres, queridos. Mas desde o princípio fosses feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados na terra de maus espíritos ou espíritos malignos. Vocês agora entendem, queridos, quem que são esses maus espíritos que baixam em lugar aqui, lugar ali. Tem lugar que não dá nem para falar, né, queridos? Mas agora vocês entenderam, queridos? Porque o espírito do homem, queridos, né, ele volta para Deus. Aquele que é criado por Deus, ele volta para Deus. Nós vemos na parábola que Jesus ele conta sobre o rico e Lázaro, né? Um foi ao seio de Abraão, que era o Lázaro, e o rico foi ao inferno. É claro que entre isso, queridos, né? Eu não estou esquecendo. Existe o tempo, né? Ah, pastor, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo, tal. Não, sim, é que nós estamos sujeitos a esse tempo. No céu não, o tempo está na mão de Deus, ele controla o tempo. Então, tirando esse poder que Deus tem, né, que ele controla o tempo, vamos tirar o tempo de lado, queridos, né? Então, essa pessoa, segundo aquela parábola de Jesus, uma foi direto ao seio de Abraão e outra foi ao inferno. Então, quem são esses espíritos que se encontram, que às vezes até mesmo são invocados por algumas pessoas que fazem necromancia? O que é necromancia? Invocação de mortos. Às vezes a pessoa ela tem saudade de alguém, e ela vai até uma pessoa que diz profissional nessa área, que vai trazer essa pessoa de volta. Amém, queridos? Não é possível. Não é possível, não vai trazer. Porque esse foi para Deus, ou está dormindo, descansando até o dia do Senhor. Para nós está descansando. Mas eu acredito que você partiu, você vai se encontrar com o Criador, queridos. Naquele grande dia onde todos vão estar. É o que eu acredito por causa do tempo, né, queridos? Nós somos sujeitos ao tempo, Deus não. Mas esses que fazem, queridos, né, que estão aqui na terra, são esses maus espíritos que nós estamos lendo ali, ó. Vou ler de novo. Agora os gigantes, quem? Os gigantes que têm nascido de espíritos e de carne serão chamados... Oi? E de carne, espírito e de carne. Serão chamados sobre a terra maus espíritos e na terra estará a sua o quê? Habitação. Então eles vão ser chamados de mau espírito e a habitação deles é na terra. Eles não são criação de Deus, eles não vão voltar para Deus, eles não vão subir aos céus. Pastor Veiga, missionária Marli, Deus abençoe. Chegaram agora, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Tá interessante a leitura ali. Amém, meus amados? Então, quando uma pessoa ela vai lá e diz que é o fulano de tal, queridos, né? O que ela é? Nada mais que esses maus espíritos. Não, pastor, você não entende, pastor. Olha, eu falo tudo que só eu e a pessoa sabia. Não, queridos, né? O inferno, ele é extremamente organizado. Não pense que o inferno é desorganizado. Aliás, o próprio Senhor Jesus falou que Satanás, ele não espelha Satanás, porque todo reino dividido não subsiste. Ele está dizendo que o inferno não está dividido. Eles são organizados, eles prestam autoridade ao seu chefe. Cada um existe hierarquia e todos eles obedecem a essa hierarquia. Eles obedecem. Amém, queridos? Tem demônios em todos os lugares. Você vê, eles estão escutando o que você fala. Às vezes você está sozinho com uma pessoa, tem um demônio que está ali, às vezes foi colocado só para ouvir o que você vai falar. E eles, às vezes, ninguém sabe, só eu e a pessoa sabe. E a pessoa foi embora, faleceu. Aí se manifesta em algum lugar lá, trouxe a pessoa, daí você não dá muito entendimento para isso, você não dá muito crédito para isso. Olha, lembra aquele dia que estávamos só nós dois naquele lugar e você me falou estas palavras? Essa é uma arma que o diabo tem, que para convencer as pessoas. A pessoa fala, meu Deus, é você, fulano, nossa, agora eu tenho certeza que é você, só você sabia disso. Né? Então você vê que existem religiões que elas falam sobre isso, alguns espíritos buscando encarnação, reencarnação, não é verdade, queridos? Mas a Bíblia não fala sobre isso. Né? E aqui o que acontece? Aqui o livro de Enoque, né, que era bíblico, foi tirado da Bíblia, né? Ele está dizendo que esses gigantes, olha que interessante, que aqui não tem muito rodeio, queridos, né? Ó,
Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos. É esses. E na terra estará a sua habitação. Que mais? 13. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima dos santos sentinelas. Foi seu princípio e sua primeira fundação. Maus espíritos, eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. Espíritos malignos. É isso mesmo que eles são. Vai comentar? Eu acho interessante, né? Traz mais pertinho. Que eles, essas sentinelas, eles não se arrependeram quando eles se rebelaram, né? Quando eles vieram para a Terra, no caso, eles não estavam arrependidos. Só depois deles fazer todas essas sujeiras... Concluíram, fizeram, né? Exatamente, de perverter a raça humana, de, como que fala lá, modificar o gene humano, né? Depois que eles viram toda a sujeira que eles fizeram, e depois que Enoque falou para eles sobre o dilúvio, né, que Deus falou sobre o dilúvio, ou seja, que eles iam ser exterminados, no caso, que Deus ia fazer justiça, juízo, aí eles pensaram em se arrepender. Parece meio... Um remorso. Parece meio... O medo do castigo. Exatamente, não parece muito um arrependimento, porque para quem estava no céu, para quem vivia na plenitude, só o fato de ter saído do céu já deveria gerar um arrependimento. Porque quem que está num lugar desse que vai querer né, estar em outro lugar ou vai se sentir confortável em outro lugar? No mínimo, quando eles desceram, eles já deveriam ter se arrependido de ter se rebelado lá e aí sim ter pedido perdão, apesar de que acredito que não havia perdão para eles, porque eles já estavam lá. Não é igual nós que não conhecemos o céu, né? Nós fomos criados aqui e através de Jesus Cristo nós podemos chegar lá. Por isso que há perdão e misericórdia para nós, mas eles estavam lá. E depois que eles caíram, eles não conseguiram se arrepender na primeira queda. Eles tinham que primeiro... concluir a obra maligna deles, exatamente. Né? E daí querer falar que se arrependeu é meio contraditório, né? E por isso que você vê o juiz de Deus, né? O juiz de Deus, ele é... Imagina. Às vezes tem pessoas que ficam com dó. Puxa tanto vida. Que Enoque, ele até intercedeu, ele né? até Levou, foi para interceder. levou a exatamente. intercessão, né? Ou seja, provavelmente porque ele ficou com dó, tanto que ele escutou, ele senão nem escutava. Sim, não, né? tô aqui para falar o que Deus falou e ponto final. chegou diante do trono para interceder por eles. É verdade, queridos, o diabo ele faz muito isso, ele se passa por bonzinho, por vítima, né? Você vê que você assistia ali não sei se você é do tempo daquele desenho que tinha animado de criança, que era como que é? Fantasminha Camarada, como que era o nome dele? Ghost, acho que era, né? Ghost, Fantasminha Camarada, uma coisa assim era. Ou seja, né? Lembra? Gasparzinho, Gasparzinho, isso. Eu não lembrava do nome do Gasparzinho. E daí ele era o Fantasminha Camarada, queridos, né? E na história dele, ele sempre era discriminado por ele era tão bonzinho, tão querido, mas ele era discriminado, né, por ser um fantasma, né, e as pessoas, né, o que eles estavam fazendo com aquele desenho? Eles estavam colocando, olha pessoal, não discrimine, mesmo que seja um espírito, porque pode ser que existam espíritos bons vagando, mas você está vendo que eles são maus espíritos, e é esses que são da terra. Eles não vão voltar para cima, porque eles não são lá de cima, eles eram de lá e eles abriram mão de lá. Os descendentes são criações daqui, foram criados aqui, não foram criados por Deus. Então, por isso, esses são os espíritos que ficam vagando aqui, que eles não vão para o céu, né? Então eles vão ser condenados no último dia. Vamos continuar, queridos. Vou ler de novo 14. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra, que eu acabei de falar com vocês, queridos. Então, a habitação dos espíritos do céu será no céu, né? Mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres que foram criados aqui, os quais são nascidos na terra. Então, é por isso, queridos, né, que eles não sobem para o céu, ficam vagando, né, e enganam, né? Se eles tivessem arrependimento, eles não fariam a maldade que fazem hoje, queridos. Não existe espírito bom, né? São maus espíritos, está escrito, maus espíritos.
Palavra de Deus ali, né? Versículo 16. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. É isso que eles estão fazendo, queridos. É isso que os espíritos gigantes serão semelhantes às nuvens. Eles vêm para oprimir como nuvem, né? Não a nuvem em si que traz chuva, né? Mas sobre as pessoas como nuvem, corrompendo, caindo, contendendo e confundindo. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens. Por que você não vê gigantes? Por que você não vê demônios, queridos? Porque eles se escondem. Tanto os gigantes, ele está falando vivos, como também os espíritos. Eles são chamados de maus espíritos vivos e mortos já, né? Mas a promessa é que todos eles, os anjos viriam à morte de todos eles, né? Mas eles já eram maus espíritos. Ou seja, eles se escondem, né? Você não vê gigante, mas existem, queridos, né? Pelo menos existiram. Existe hoje, pastor? Não sei, eu acho provável, né? Mas por que a gente não vê? Porque estão escondidos. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e terão sede, eles se esconderão, e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Você viu que interessante isso aqui, queridos? Por que eu estou falando? Eu já falei, queridos, olha, eu não lembro de ter lido isso aqui, já li esse livro, queridos, né? Mas parece que é como a gente lê a Bíblia a primeira vez, ele vai e não lembra o que a gente leu muitas vezes. Eu acredito, queridos, eu já falei que a luta do Armagedon vai ser uma luta terrível e vai ser diferente do que as pessoas pensam. Não vai ser nações contra Israel somente, né? Mas vai ser o quê, queridos? Vou ler de novo. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos do homem e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. O dia da destruição, que é no final dos tempos. Aqui o Pedro escreveu ali batalha final, né? Então, naquela batalha, queridos, vai ter muita coisa, muita gente vai... Meu Deus, é verdade, que bicho é esse? Que ser esquisito é esse, né? Vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia, queridos? Quem já assistiu aquele filme As Crônicas de Nárnia? Você sabia que ele fala sobre a história da batalha, né? Aquele leão representa Jesus, né? A morte dele pela salvação. Mas aquele é um filme da Disney, é verdade. Mas... Não entendi. Era um escritor cristão, né? Que deu a história e eles fizeram a história e a história é bem interessante. De um livro cristão, né? As Crônicas de Nárnia, né? A sentença dos rebeldes e sua descendência. Há uma curiosidade aqui, queridos, né? Eles terão sede, ó. Nenhuma comida eles comerão e terão sede. Vocês já notaram, queridos, como é interessante? Quando geralmente alguns espíritos baixam na vida de alguma pessoa, né? Que é chamado de cavalo, eles mesmos chamam de cavalo. Eles têm sede, têm fome, frango, cachaça, né, essas coisas. Porque eles não podem. Quando eles entram no corpo de alguém, muitas vezes, eles tentam saciar essa... Olha que interessante, né? Eles vão ter sede e eles vão ter fome. E não vão comer, não vão beber. Então eles tentam fazer isso através da vida de outras pessoas. É claro que isso aqui, queridos, né? É eu que estou dizendo, tá, meus amados? Aqui está escrito a palavra de Deus. Eu estou falando o que eu acho dessa palavra de Deus, tá? Ah, pastor, não concordo. Tudo bem, queridos, tá? Nós só estamos comentando ali, reagindo ao livro de Enoque, tá? Capítulo 16. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, ou seja, da sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Então, os espíritos estão perecendo até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, os quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dize, no céu tens estado. Coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti. Contudo, tens conhecido
um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração. E por aquele mistério, as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Né? Então, essas que eles revelaram, né, os homens, as mulheres, então os males se multiplicaram na terra. Né? Dize a eles, então, por causa que eles fizeram isso, né, nunca, portanto, obtereis paz. Tamanho da maldade que eles fizeram conosco, né, queridos? E infelizmente, você vê o tamanho o poder da mentira deles, né, queridos? Que pessoas servem a eles deliberadamente hoje, né? Tem pessoas que se autodeclaram, eu sou satanista, eu sirvo Satanás. Misericórdia, né? Escreve ali, queridos, misericórdia. Deixa eu tomar mais uma água. Pastor, não bebe água. Ó. Primeira viagem de Enoque. Enoque passa algum tempo com as sentinelas. Capítulo 17, queridos. Ó. Eles levantaram-me a um certo lugar onde lá havia a aparência de um fogo fervente. E quando eles se agradaram, é isso mesmo, né? Assumiram a semelhança de homens. Interessante isso, né, queridos? Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha cujo topo alcançava o céu. E eu vi as câmaras da luz e do trovão nas extremidades do lugar onde ele era profundo. Ele viu o lugar onde descansa a luz e do trovão. Havia um arco de fogo e flechas em seu vibrar. Uma espada de fogo e toda espécie de relâmpagos. Então eles levaram-me a um ribeiro murmurante e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desagou no grande mar para o oeste. Eu vi todo largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Queridos, olha que interessante, isso aqui é muito difícil a gente entender isso aqui, queridos, que ele está falando de coisas que a gente não tem ideia, né? Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo e as bocas das profundezas. Eu então examinei as câmaras de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação e para preservar a fundação da terra. Versículo 2. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. Peraí, a terra tem canto? E tem uma pedra que apoia... Interessante esse versículo, né, queridos? Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. Vocês entenderam porque alguns teólogos leem, queridos, eles não aceitam? Porque vai de contra aquela doutrina que eles já têm impregnado, eles não querem se livrar disso. Existem muitas pessoas, queridos, que elas não estão abertas para conhecimento de Deus, elas não aceitam a palavra de Deus. Eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas. E sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos. Percebi na extremidade da terra. Onde é que ele percebeu? Na extremidade da terra, o firmamento do céu acima dele. Chegou no domo. O que ele percebeu? Onde que estava? Na extremidade da terra, ele percebeu o firmamento do céu acima dele. Querido, a gente tem muita coisa para a gente ver, queridos. Muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente estudar, queridos. Vocês já viram falar da aurora boreal?
Que sentido, né, queridos? Ah, são gases que se levantam. Você acredita nessa ciência que não tem explicação, né? Uma vez eu vi uma matéria que da ciência que, olha, era de dar raiva, né? Que lá os sistemas, né? Tem alguns sistemas ali, não é o nome, o sistema solar, não, mas tem outro nome que eles têm ali. Uma galáxia, né? Outras galáxias, né? Eles pegaram no computador, como que é? No telescópio, né? Que a galáxia soltou um pum. Ah, pastor, que feio. O senhor fala, não, não é eu que falei. Isso é uma manchete numa revista científica que foi repassada, foi replicada em jornais do mundo inteiro. A galáxia soltou um pum. Olha o tamanho do absurdo. Não parece que eles estão brincando com a nossa cara, mentindo para nós descaradamente? É lindo, querido. A gente vê isso aqui, é libertador, né? Eu percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste e 3 em direção ao sul. Onde é que é o sul mesmo, queridos? Né? Porque a gente tem um polo norte, onde é o Alasca, né? Ali e o restante, né, que é a Antártida, que seria a borda inteira, tudo é sul, né? Então ele foi até as extremidades e continuou caminhando, né? Versículo 11. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida. Então essa montanha que está, né, além da extremidade ali, né? Uma das quais eram de pérolas e outra de topázio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. E do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus. Perdão, Isso. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus. Um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Eu acho interessante agora que eu estava falando do Hitler, né? Ele na guerra. O que ele foi fazer lá no Alasca, né? Perdão, na Antártida? Que expedição era tão importante para ele largar a guerra no meio? E agora você está vendo, tem muita coisa interessante que nós não conhecemos lá, né, queridos? Versículo 15. E lá havia um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestres, profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Não entendi esse versículo ali. E nas colunas do céu vi fogo, os quais desciam sem número. Ah, tá. Mas nem no alto e nem no fundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido do chão abaixo dele. Nem o sólido chão abaixo. A pastora fica me corrigindo aqui, eu falo errado, porque eu estou pensando. Eu estou assimilando o que eu estou lendo. A pastora me ajuda aqui. Vocês estão muito quietinhos, queridos? Vocês estão também... Estão prestando atenção ou vocês estão assustados com a leitura? Tá faltando... Ih, já está na hora já. Deixa eu ver onde é que termina aqui. Ah, já está acabando aqui. Versículo 18 agora, né? Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele. Nem havia água acima ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas. O que ele viu lá? 7 estrelas semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: este lugar
até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. Forte isso, né, queridos? As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas... Bom, vamos entender. As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação, estrelas errantes. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Uau, querido, né? Dá vontade de continuar lendo.